que acontece foi o seguinte, eu fui fazer um curso na Arena Grêmio, do Márcio Correia, que é um grande preparador físico, e lá um palestrante dinamarquês deu uma palestra. Eu cheguei no coffee break quando acabou, eu falei, olha, se você me der casa e comida, eu trabalho para ti 1 ano de graça. Eu tenho o sonho de jogar na Europa, e se tu me deres, eu vou. Ele assim, você fala inglês? Falei, falo, né? Não é o perfeito, mas falo, me viro. Tem experiência? Falei, acredito que tenho. Isso foi 2014. Ele assim, você tem dupla cidadania? Eu falei, não tenho. E aí eu falei, mas posso ir atrás. Beleza, 3 meses depois, esse cara me liga e fala, cara, olha, surgiu uma situação, só que eu não vou dar a sua casa e comida, eu vou te dar um salário, eu vou te dar tudo aqui e você pode vir. Eu vou para Dinamarca. Chegando lá, nessa época eu estava orando com a minha atual esposa, né? E aí, na época, eu orava com ela e foram 7 anos esperando em Deus, sem nenhuma mulher. De 2007 a 2014. 7 anos e meio, sem ter relação, sem beijar nenhuma mulher, esperando em Deus mesmo. E nessa época, foi bem na época que a gente começou a orar, que eu fui para Dinamarca. E aí eu falei para ela, olha, vamos morar junto porque minha vida, né, não é o futebol, né? O futebol é um instrumento que Deus usa para me levar onde Ele quer, né? Então tem alguma obra para fazer aqui. E começamos a orar, eu e ela. E aí passado assim 2 semanas, e aí na cidade onde eu estava, eu conversava com as pessoas e eu falava assim, tem igreja aqui, tem igreja cristã? Ah, tem uma lá, mas não vai ninguém. Eu fui, só tinham 4 pessoas idosas num templo gigantesco. E eu conversava com algumas pessoas a respeito do evangelho, assim na rua, em outros lugares, falavam, não, a Dinamarca não precisa mais de Deus, a Europa não precisa mais de Deus, não tem muito mais disso aqui. Então eu olhando aquilo, eu falava, caramba, aonde será que Deus vai querer? E aí, próximo do Natal de 2014, um preparador de goleiro que veio suprir uma situação lá, tinha acabado de se converter. E aí eu falei, e aí, Varão? O cara, pô, você me chamou do quê? Eu falei, Varão. Ele, como é que você sabe? Eu falei, não sabia, mas aí começa a conversar. Ele, cara, você tem que conhecer o pastor John Lennon. Aí eu falei, quem é o pastor John Lennon? Um cara que mora 2 horas daqui, né? Era a Assembleia de Deus Belém, na Dinamarca. E eu vou lá conhecer. Quando eu chego lá, eu começo a conhecer ele, e ali foi onde eu comecei a servir na Dinamarca. Era uma cidade que ficava 2 horas da onde eu estava, mas eu, né, toda semana eu ia para lá servir. E ele precisava de 2 coisas. Alguém que ajudasse nas traduções do culto, do português para inglês, né? E alguém que ajudasse na parte de louvor. E Deus me deu esses talentos, né? Desde criança eu, né, toco saxofone, violão, sempre fui envolvido com música. Né, compus alguns louvores. E aí, ali eu começo então, junto desse preparador de goleiro, treinar outras pessoas. Passado ali um tempo, né, por conta da dupla cidadania que eu não consegui, né, o clube diz então que eu deveria voltar ao Brasil. E aí o pastor John Lennon então me fala, olha, a gente orou durante um bom tempo e uma irmã mineira falou pra gente, olha, se prepare que Deus vai levantar alguém para vir aqui ajudar na tradução dos cultos e na parte do Ministério de Louvor. E aí eu falei, pô, mas você me conta só agora? Ele falou, E aí eu servi ali como um servo, né? um braço direito ali do pastor John Lennon, um homem de Deus. Eu aprendi muito sobre oração com ele. Ele orava todos os dias, às 3, às 3:30 da manhã, e lá ia eu acordando, às vezes contra a carne, mas não podia. Uma vez por mês, era jejum das 7 da manhã, às 4 da tarde, no sábado. E eu, né, confesso que não estava acostumado com aquilo, mas fui indo com ele, fui indo no ritmo dele, né, e vi o homem de Deus que ele é. Ele daqui de Tu, aqui perto, voltou para o Brasil até recente, mas ficou muito tempo na Dinamarca. E eu servi ao lado dele lá. Então fui um servo para ele na Dinamarca. E aí eu entendi o que eu fui fazer na Dinamarca. E quando já estava ali outras pessoas já na tradução e outras coisas mais, e nos próprios instrumentos também, né? Ali eu voltei para o Brasil, entendi que a missão estava cumprida, falei, Senhor, agora está tocando dali. E a gente vai, né, se colocando sempre à disposição do reino assim.